Senhoras e senhores passageiros com destino ao programa Histórias e Memórias do Museu Tony Toledo, sejam todos bem-vindos. Favor assentarem nas respectivas poltronas para fazer uma viagem no Expresso Saudade. Vamos viajar pelas linhas férreas que no passado levaram esperança e progresso para nossa Pouso Alegre. As locomotivas a vapor, depois a diesel, que percorreram pelos trilhos do Sapucaí. Estamos no ar com o programa Histórias e Memórias do Museu Tony Toledo. O barulho da locomotiva sobre os trilhos. O apito do trem. Imagens essas de arquivo e das redes sociais que estamos acompanhando, mas que desde o fim do século XIX até o fim do século XX eram constantes na região de Pouso Alegre. A antiga estação ferroviária, hoje centro cultural, já foi ponto de chegada e partida do sertão do Mandu. Hoje, o programa Histórias e Memórias do Museu Tony Toledo, vamos mostrar quando as linhas férreas chegaram ao Brasil. A primeira ferrovia no Brasil foi inaugurada em 1854 pelo imperador Dom Pedro II e possui uma extensão de 14,5 km, conhecida como Estrada de Ferro Mauá. Ao longo dos anos, as ferrovias passaram por várias expansões e também sofreram com o abandono e o esquecimento. O transporte ferroviário é um dos mais utilizados no mundo e conhecer a sua origem é essencial. A história das ferrovias começa no Brasil em 1854, com a inauguração da Estrada de Ferro Mauá, inaugurada por Dom Pedro II, mas concebida graças à genialidade de Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá. Com uma extensão de 14,5 km, o trecho saía da capital do Brasil, Rio de Janeiro, e ia até Petrópolis. A Estrada de Ferro Mauá trouxe integração entre o transporte aquaviário e o ferroviário. Sua operação foi considerada o primeiro transporte intermodal no Brasil. As embarcações atracavam no porto no fundo da Baía de Guanabara e então a carga passava para o transporte ferroviário. Essa ferrovia foi operada pela empresa Imperial Companhia de Navegação a Vapor e Estrada de Ferro Petrópolis, do Visconde de Mauá. A segunda ferrovia brasileira foi inaugurada em 1858 e previa a ligação da cidade de Recife até o Rio São Francisco, mas seu objetivo não foi atingido. Contudo, essa ferrovia ajudou a trazer desenvolvimento às cidades por onde passavam. No mesmo ano, é implementada a estação da Corte a Queimados, no estado do Rio de Janeiro. É considerada a terceira ferrovia do país e possui um trecho de 47 quilômetros de extensão. Sua construção foi realizada pela Companhia Estrada de Ferro Dom Pedro II. Ao longo dos anos, passou por expansões e ganhou conexão com outras ferrovias em diversos estados. Com a proclamação da República, a ferrovia passa a se chamar Estrada de Ferro Central do Brasil. No ano de 1867, o projeto do Barão de Mauá, com o engenheiro britânico James Brunis, foi inaugurado, a Estrada de Ferro São Paulo. A ferrovia ligava Jundiaí ao Porto de Santos. Ela foi a primeira ferrovia do estado de São Paulo e passava por diversas cidades e ainda percorria a Serra do Mar. O seu principal objetivo era facilitar o escoamento do café produzido no interior paulista. Em 1877, foi realizada a ligação entre as cidades do Rio de Janeiro e São Paulo. Outra inauguração importante foi a Estrada de Ferro Dona Teresa Cristina, implantada em 1884, com uma extensão de 112 quilômetros.
A evolução das ferrovias continuou no século XX. Em 1900, o Brasil expandiu sua extensão da malha ferroviária para 15.316 quilômetros totais. No ano de 1919, o país já possuía 28.128 quilômetros de ferrovias. O estado de São Paulo foi o que obteve maior expansão. Nessa fase, ele passou a ter 18 ferrovias. Com isso, o crescimento industrial e agrícola paulista foi gigantesco. Daqui a pouco, a gente continua nossa viagem pelas linhas férreas do passado. Homem que gosta de construir, mulher bonita me faz sorrir. Cidade cresce, vai se expandindo, já é orgulho pro meu país. Vive, trabalha, estuda e é feliz. Aqui o sonho é realidade. Quando cheguei aqui para viver, eu consegui tudo que sempre quis. Diretas Já. Reconhecida como uma das maiores manifestações populares já ocorridas no país, as Diretas Já foram marcadas por enormes comícios. Mesmo diante desta enorme manifestação popular para eleições diretas, os deputados federais da época não se sensibilizaram. Com isso, o Brasil manteve o sistema indireto para as eleições de 1985, sendo eleito o presidente Tancredo Neves. Na dúvida, não compartilhe. Atualmente, qualquer informação falsa ganha muito mais amplitude. Redes sociais e aplicativos de mensagens instantâneas ajudam a dar uma velocidade muito maior ao compartilhamento de mentiras e boatos. Ainda tem mais um detalhe. Normalmente, quem quer espalhar desinformação costuma saber exatamente o que dizer para ganhar credibilidade. Então, essa pessoa vai apelar para os seus gostos, suas crenças, tudo com o objetivo de fazer você acreditar em acontecimentos ou afirmações falsas. Por isso, exercite sua dúvida. Recebeu uma notícia que parece boa demais para ser verdade? Desconfie e confirme antes de compartilhar. Não passe a desinformação para frente.
Primeira eleição de deputados no Brasil. Desde a primeira eleição ocorrida no país em 1532 até 1820, o voto era apenas em âmbito municipal, com eleições para o Conselho Municipal. Somente em 1821 que as pessoas votaram pela primeira vez para eleger os representantes junto à Corte Portuguesa. Foram eleitos cerca de 70 deputados. Na dúvida, não compartilhe. Urgente! O Brasil não tem mais notícias falsas. Por mais interessante que seja o título da notícia, não dá para confiar só nele antes de compartilhar o conteúdo. A gente precisa ler tudo, checar as informações e só aí passar a reportagem ou o post adiante. Isso porque as pessoas que fazem notícias falsas costumam criar manchetes apelativas. A ideia é justamente chamar a nossa atenção e fazer com que os mais apressados repassem a informação sem ler o texto até o final. E elas são muito boas nisso. Então, precisamos ficar atentos. Muito cuidado na hora de repassar conteúdos. Não faça parte da corrente da desinformação. Você é responsável pelo que compartilha. Primeiro presidente eleito pelo povo. A primeira vez que os brasileiros foram às urnas para escolher seu presidente foi em 1894. Para se ter uma ideia, foram 205 presidenciáveis, sendo que 116 receberam apenas um voto. Na época, não era necessário filiar-se a partidos e nem oficializar candidatura. O eleitor tinha liberdade de escrever qualquer nome na cédula, inclusive o próprio nome ou de um cidadão que não fosse candidato. Saiu vencedor o presidente Prudente de Moraes. Estamos de volta com o programa Histórias e Memórias do Museu Tony Toledo. Vamos fazendo nossa viagem pelo tempo áureo das linhas férreas. A evolução das locomotivas de mecanismo a vapor para a tração elétrica ocorreu na década de 1920 e, posteriormente, em 1938, surge a tração diesel elétrica. Além disso, outras importantes ferrovias foram criadas entre 1900 e os anos 30. São elas: em 1903, a Estrada de Ferro Vitória-Minas; em 1912, a Ferrovia Madeira-Mamoré; em 1917, a expansão das ferrovias no sul do país, ligando os portos de São Francisco do Sul e Paranaguá. Em 1935, a ligação da cidade de Ourinhos, no interior de São Paulo, até Londrina, no Paraná. Na década de 30, durante o primeiro governo de Getúlio Vargas, cresce a priorização das rodovias, colocando as ferrovias em segundo plano. Por conta disso, o governo federal inicia um processo de estatização da malha férrea, que até então era operada por empresas de capital estrangeiro, com o intuito de impedir que as ferrovias declinassem. Contudo, a falta de planejamento governamental acarretou a precarização das linhas férreas. A expansão passa a ocorrer a passos lerdos.
Entre 1940 e 1948, as ferrovias só expandiram 1.371 quilômetros. No ano de 1957, o presidente Juscelino Kubitschek assina a Lei 3.115, que criou a Rede Ferroviária Federal, uma empresa de economia mista e a administração indireta do governo, passando a administrar as estradas de ferro de propriedade do governo federal. O governo de JK intensificou os investimentos em ferrovias e, em 1960, a linha férrea brasileira chega ao seu ápice, com 38.287 quilômetros totais. No período da ditadura militar, as ferrovias têm o seu maior encolhimento. Em 1964, inicia o plano de erradicação de trechos deficitários, caindo a malha ferroviária para 29.184 quilômetros. Em 1990, se inicia a era da privatização através do Programa Nacional de Desestatização, criado pelo governo federal, com o objetivo de melhorar os serviços e investimentos no setor. Hoje, a extensão das ferrovias no país é de 30.485 quilômetros, onde 29 deles são administrados por concessão público-privada. O Brasil possui 13 malhas regionais privatizadas, operadas por concessionárias privadas ou empresas públicas de capital aberto, como a Valec, Engenharia, Construções e Ferrovias. As ferrovias privatizadas são Ferrovia Tereza Cristina, Estrada de Ferro Paraná Oeste, Rumo Malha Norte, Ferrovia Norte-Sul, Trama Norte, Ferrovia Norte-Sul, Trama Central, Estrada de Ferro Vitória Minas, Estrada de Ferro Carajás, MRS, Rumo Malha Oeste, Rumo Malha Paulista, Ferrovia Transnordestina, Ferrovia Centro-Atlântica e Rumo Malha Sul. No início do ano de 2019, o governo federal retomou o plano de privatização. O primeiro passo foi a realização de leilão de concessão da Ferrovia Norte-Sul, que liga o município de Estrela do Oeste ao município de Porto Nacional, no Tocantins, passando por diversos estados brasileiros e que possui extensão total de 1.537 quilômetros. A empresa vencedora foi a Rumo Logística, com lance de 2.719 milhões de reais. Em 2021, o governo de Minas Gerais assina um decreto para transferir a iniciativa privada à administração de 19 ferrovias do estado. A expectativa é atrair 26.700 milhões de reais para o setor. Segundo o governo, a exploração de linhas de menor extensão, conhecidas como short lines, pode gerar mais de 370 mil empregos. O decreto regulamenta a Lei 23.748, que prevê um plano estadual de transporte ferroviário. A previsão é que as empresas interessadas poderão assinar contratos com validade de 25 a 99 anos. Mas, para que haja essa atuação, será necessária ampliação de legislação estadual. A malha ferroviária do estado mineiro é a maior do país, com 5.000 quilômetros de extensão, o que corresponde a 16,3% das ferrovias no Brasil. Ela passa por 180 dos 853 municípios mineiros. Destes 5.000 quilômetros, 1.500 estão abandonados ou desativados, de acordo com estudos feitos para a elaboração do Plano Estratégico Ferroviário de Minas Gerais. São 19 trechos de turismo. Caparaó, a Espera Feliz, Cataguases, a Além Paraíba, Jacutinga, São Sebastião do Rio Verde, a Passa Quatro, Viçosa, a Cajuri, Lavras, Três Corações, Varginha, Ramal de Águas Claras, Vila da Serra, Belvedere, Olhos d'Água. Regional, BH Sabará, Raposos, Nova Lima, Rio Acima, Itabirito, Ouro Preto, Mariana, Além Paraíba. De cargas, Unaí Pirapora, Conceição do Mato Dentro, Ipatinga, Porteirinha, Salinas, Itaobim, Jequitinhonha, Uberlândia, Ituiutaba, Chaveslândia, Santa Vitória, Itaobim, Teófilo Otoni, Governador Valadares, Janaúba, Porteirinha, Grão-Mongol, Extensão Ferroviária do Aço, Rio Acima, Belo Horizonte, Araçuaí, Teófilo Otoni, Nanuque, Miguel Burnier, Ponte Nova, Ubá, Muriaé, Varginha, Três Corações e Passa Quatro. No próximo bloco, vamos falar sobre a história de Pouso Alegre com a linha férrea. É daqui a pouco.
Brasil é gigante e o desafio de vacinar os brasileiros também. Um desafio que vai além da saúde. É uma questão humana e econômica, pois muita gente depende disso. Ninguém pode ficar para trás. Mas com a união de todas as nossas forças, as vacinas aprovadas pela Anvisa já estão sendo distribuídas em todo o Brasil. A vacina vai devolver para a Mariana a confiança para ela continuar salvando vidas. Para o seu Isaías, a sua roda de amigos. Para a dona Regina, o sorriso que iluminava a vizinhança. Para a Roseli, o carinho de seus alunos. A gente ainda precisa se proteger enquanto a vacina não chega a todos. Juntos vamos cuidar uns dos outros. Somos um Brasil, somos uma só nação. Brasil imunizado, somos uma só nação. Eu sou Renato Gavião, delegado regional de Pouso Alegre. Vim dar uma dica de segurança pública para os telespectadores da TV Câmara, bem como os ouvintes. O que a Polícia Civil orienta aos cidadãos de Pouso Alegre? A não utilizar o celular, nem objetos pessoais e nem carteira no bolso de trás da calça, sempre procurar usar no bolso da frente, no qual dificulta a ação de criminosos. Da mesma maneira, nós temos o nosso Disque 181, que é o Disque Denúncia. Todas as informações são sigilosas. Então você que tem alguma informação sobre pessoas com mandado de prisão em aberto ou suspeitos da prática de crimes na cidade de Pouso Alegre e região, por favor denunciar através do número 181, que é completamente sigiloso. Influência religiosa. A relação entre Estado e religião, até fins do Império, era tamanha que algumas eleições vieram a ser realizadas dentro das igrejas. E antes do processo eleitoral, era obrigatória a realização de missa. Na posse dos primeiros senadores, em 1826, era necessário até um juramento público aos santos evangelhos no Paço do Senado, no Rio de Janeiro. Sabe qual é o principal inimigo do mosquito? Você, não é isso, André? Eu cuido. E você, dona Marina? Eu fecho. E vocês aí? A gente limpa! Sua vez, Pedro. Opa, eu protejo. E você, Joel? Eu previno. Ana, agora é com você. Eu oriento. Combater o mosquito é com você, comigo, com todo mundo. Ministério da Saúde, Governo Federal. Você sabe quantos vereadores tem na sua cidade? Fácil! A resposta está na lei orgânica do seu município. Ela define a quantidade de vereadores de cada cidade. Mas a Constituição Federal define alguns limites. Por exemplo, cidades com até 15 mil habitantes devem ter, no mínimo, 9 vereadores. Enquanto cidades com mais de 8 milhões podem ter, no máximo, 55 vereadores. Quer saber quantos tem a sua cidade? Confira a lei orgânica do seu município. Eleição em 4 fases. Na época do Império, o voto ocorria em 4 fases. Os cidadãos da província votavam para escolher os chamados compromissários. Estes elegiam os eleitores de paróquia, que por sua vez elegiam os eleitores de comarca. E estes, finalmente, escolhiam os deputados. Quanto aos senadores, basicamente eram nomeados pelo imperador e permaneceu assim até 1881.
De volta com nossa viagem pelas linhas de trem. A aviação férrea Sapucaí chega a Pouso Alegre em 1887 e inaugura o primeiro trecho de linha férrea até Itajubá em 1891, partindo da cidade de Soledade. Em 1897, chegou a Sapucaí, na divisa com São Paulo, tendo cedido o trecho que chegava a Itapira, a Mogiana, bem antes disso. Incorporada pela Rede Sul Mineira em 1910, daí a RMV em 1931, a VFCO em 1965 e, finalmente, a RFFSA em 1975. Os trens de passageiros deixaram de circular no final dos anos 70 e os trilhos foram retirados a partir de 1986. A estação de Pouso Alegre foi inaugurada em 1895 e era bem movimentada. O apito do trem chamava a atenção dos moradores, que faziam questão de chegarem até a estação para matar a curiosidade e descobrir quem estava chegando. A linha férrea passou pela cidade e iniciou com ela o progresso. Facilitou o escoamento de produtos e aproximou a população. Foi pelas linhas férreas que Pouso Alegre recebeu seu primeiro bispo, em 1901, Dom João Batista Correia Neri. Também foi pela estação ferroviária da cidade que chegaram os primeiros missionários claretianos e as irmãs Doroteias. Por esses trilhos chegaram os primeiros militares do 8º Regimento de Artilharia Montada, bem como o escritor Menotti Del Picchia. Em 1914, o fim das linhas diárias para São Paulo deixou a população revoltada. Em manifestações que duraram dias, cerca de 2.000 pessoas desceram a Avenida Doutor Lisboa, depredaram a estação e incendiaram vagões. Um carro foi tombado e outro incendiado. Os moradores arrancaram os sinos da estação e lançaram no Rio Mandu. Em 1932, soldados do governo chegaram à estação para lutar contra os paulistas durante a Revolução Constitucionalista. Em uma madrugada chuvosa do dia 4 de setembro de 1974, um acidente chocou a cidade de Pouso Alegre. Próximo ao extinto Hospital São Camilo, um trem bateu em um ônibus, arrastando o veículo por cerca de 200 metros. 8 pessoas morreram. Muitos pouso-alegrenses passeavam nas tardes próxima à linha para esperar a passagem do trem ou para pegar uma carona no trolinho, o alto de linha. Com o passar dos anos, a ferrovia não acompanhou o progresso e no início dos anos 80, o ramal foi extinto. Este foi o último trem que passou por Pouso Alegre no ano de 1984. Os trens traziam muitas lembranças. Quem viveu essa época vai reviver com saudades os tempos em que as locomotivas passavam pelos trilhos em Pouso Alegre. Os trens de passageiros acabaram em 1983 e a estação foi fechada oficialmente no dia 31 de outubro de 1983. Em 1999, a antiga estação ferroviária de Pouso Alegre foi tombada pelo patrimônio histórico e artístico e, a partir de 2008, abrigou o Centro de Convivência do Idoso. Hoje, nosso programa Histórias e Memórias do Museu Tony Toledo foi uma viagem pelas linhas férreas da antiga Rede Mineira Ferroviária, que passou por nossa região. Nos encontramos no próximo programa Histórias e Memórias do Museu Tony Toledo.